eu quero apenas externar que eu não tenho como concordar com essa proposição e quero explicar por que na minha opinião, não se trata de um título que nós deveríamos conferir aqui à princesa Isabel, o título de patrona da abolição. Quero explicar por quê, muito rapidamente. Nós tivemos no Brasil, né, oficialmente, 388 anos de escravidão. Africanos que foram trazidos forçadamente para serem escravizados e trabalhar forçadamente nas terras que inicialmente eram terras indígenas colonizadas por então portugueses. Portugueses esses que escravizaram também as populações originárias daqui, mas que, por uma série de razões econômicas e políticas, optaram por seguir na lógica do tráfico negreiro, num comércio abominável, o qual nós temos que ter vergonha enquanto humanidade disso ter acontecido. E acontece que o Brasil, né, passou por uma série de processos aí do final do século XVIII e início do século XIX, que deu origem a um Estado monárquico, ao Império. O processo de separação política do Brasil de Portugal deu origem a um Estado monárquico, presidido, né, governado então por Pedro I, depois por Pedro II, e essa história todo mundo sabe. E é verdade que já no século XIX, as vozes que se levantavam contra a escravidão eram inúmeras, no território nacional e internacionalmente. Revoltas aconteceram aqui, como por exemplo a revolta dos alfaiates em Salvador, que tinham exatamente o fim da escravidão como mote e elemento central. Apesar disso tudo, a monarquia brasileira decidiu continuar com a escravidão. E continuar com a escravidão ampliando o seu número. Nunca se importou tantos africanos forçadamente retirados de sua terra para trabalhar forçadamente aqui em fazendas de café, como na primeira metade do século XIX. Foi em 1850 em que se pôs fim ao tráfico negreiro. E a abolição da escravidão demorou 38 anos. E 38 anos que essa monarquia se recusava a acabar com esta relação de trabalho ignóbil. Essa relação de trabalho absurda que é uma chaga na história brasileira até hoje. E aí, não há mais espaço para darmos ao Estado monárquico brasileiro, ao imperador e sua filha Isabel, o papel de heróis e heroínas da abolição. Não há mais espaço para isso, porque há que se fazer uma crítica desse Estado, a ideia do imperador bonzinho, que sabia que era um intelectual, e enquanto isso mantinha e governava o maior Estado escravista do mundo. E aí, por pressão, sim, do movimento abolicionista, é verdade, um movimento importante, que ao longo do final do século XIX forçou o final da escravidão, mesmo quando fazendeiros do Vale do Paraíba queriam manter ainda assim. E o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. E aí, na verdade, Isabel é patrona da escravidão e não da abolição. Esse é o cenário que a gente deveria estar tentando dizer isso aqui. Porque não dá mais para a gente compactuar com uma visão de história, professor Fernando, que pense os governantes como heróis de um processo de exclusão, de exploração, de opressão, de pobreza, que é uma marca da sociedade brasileira, que até hoje carregamos o racismo estrutural por conta desses 4 séculos de escravidão. E aí não é possível para nós que a gente faça mais uma homenagem, porque ela, nos livros de história, já está, assinou a Lei Áurea, durante séculos, gerações chamaram ela de redentora, enquanto nós aqui precisamos, graças inclusive a todo o movimento social, a entender que o processo foi de muita luta e de que se dependesse do Estado brasileiro, a escravidão não teria acabado. Portanto, viva a luta de quem resistiu à escravidão e quem pediu pelo fim da escravidão quando ela nem deveria ter existido, mas não para aqueles que eram governantes do Estado, que foi o último a abolir a escravidão no mundo inteiro. Isso é título de vergonha, não de orgulho.